acende no meu peito toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo. Pareço flutuar quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Darirá, 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 Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa da Paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, de reflexões, que juntos a gente consegue unir nesse momento as nossas vibrações positivas, as nossas melhores vibrações, e empreender aí também um trabalho de doação de fluidos benéficos para os nossos irmãos. Enfim, a gente consegue aurir muitas coisas boas, né? Desses momentos em que a gente está junto, estudando, refletindo. E para a gente começar a se harmonizar para a nossa noite de estudos, a gente vai ler aqui, olha, uma lição do livro do Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 172, Lágrimas. E essa lição começa com uma passagem de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, em que Jesus fala: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí o Emmanuel faz uma reflexão sobre isso. Ele fala o seguinte, olha: ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob a peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou sem pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança.
Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Emmanuel, como sempre, falando profundamente ao nosso coração, às nossas consciências, para que a gente possa ter um despertar o quanto antes, né, do nosso caminhar. Então, convido a todos nesse momento para que a gente eleve os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado, à nossa Mãe Santíssima, que a gente se eleve para poder vibrar melhor, né? Mestre querido, obrigada, Senhor, por mais um dia de oportunidade aqui na Terra. Obrigada por nos conceder a bendita consolação prometida pelo Senhor, que nos traz alívio, consolo, alento e, sobretudo, Senhor, nos mostra o caminho a seguir, nos ajuda a perceber, a entender os nossos equívocos, as nossas dificuldades, para que a gente consiga se fortalecer e seguir em frente. Obrigada por esses momentos maravilhosos de estudo, de reflexões. São tão importantes para a gente poder escolher melhor o caminho a seguir. Que a sua paz, que a paz da nossa Mãe Santíssima, querida patrona da Casa da Paz, possa nos envolver na noite de hoje, nos trazendo o refrigério para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, que são muitas, e a maioria delas criadas por nós mesmos, enquanto aqui ainda estamos. Que o Senhor seja com todos nós, Mestre. Sê conosco, Maria Santíssima. Sê conosco, espiritualidade amiga e amorosa da Casa da Paz e tantos outros amigos, benfeitores que nos amparam e nos auxiliam. Fiquem conosco, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre o jugo de Jesus. Mas antes da gente fazer essa reflexão sobre o que é o jugo de Jesus, é importante a gente voltar um pouquinho para lembrar, para ser lembrado, quem é Jesus. Jesus, conforme a própria espiritualidade, no Livro dos Espíritos, nos afirma, ele é o nosso guia e modelo. Ele é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem e oferece. Ou seja, Jesus foi o único espírito puro que passou aqui pela Terra. Ele é o modelo máximo de perfeição a que nós vamos alcançar um dia. E através da observância dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, a vivência de tudo aquilo que ele trouxe para nós com tanto amor e com tanta dificuldade, que a gente consegue se elevar espiritualmente. Então, para nós, não existe mais dúvida da pureza espiritual do Mestre Jesus. A gente reconhece nele, ou pelo menos deveríamos reconhecer no Mestre, o nosso guia, o nosso condutor, o nosso conselheiro, o nosso ombro amigo, aquele abraço fraterno que nos ampara, que nos consola, né? Ele é o mestre das almas. Jesus, ele, através do cumprimento da lei de amor, justiça e caridade, que é a lei que engloba todas as demais, ele nos exemplificou como que nós precisamos conduzir a nossa caminhada. Ele deixou para a gente todo o seu ministério de amor como guia para a nossa vida. Então, hoje, a gente para pensar, né? Jesus já trouxe para nós tudo.
tudo. Ele ainda nos legou, nos mandou o Consolador prometido por Ele mesmo, que veio ainda nos esmiuçar, nos ensinar mais a miúde, para a gente entender melhor tudo que o Mestre nos trouxe de ensinamentos e nós não fomos capazes de compreender naquela época. Nós temos tudo de que nós precisamos para ter uma caminhada conduzida de uma forma mais leve, mais tranquila, mais equilibrada, pautada no amor. Mas nós ainda somos rebeldes, somos ainda muito equivocados e a gente acaba por se afastar do Mestre. Porque Jesus continua conosco. Jesus nunca se afastou de nós em momento algum. Não é porque ele saiu do planeta, desencarnou, retornou à pátria espiritual, que ele se afastou de nós de forma alguma. Algumas filosofias religiosas colocam para nós que Jesus vai voltar, que ele vai estar aqui na Terra, que vai vir aqui separar o joio do trigo, digamos assim, né? Mas a gente sabe que isso não é necessário. O Jesus veio estar conosco por uma necessidade evolutiva nossa, porque ele viu que nós não estávamos compreendendo os emissários que ele enviou em seu nome, os emissários que enviados em nome do Pai, para nos mostrar, para que a gente entendesse o caminhar que precisava fazer. Então, Jesus precisou estar conosco, exemplificando, dar cumprimento da lei. A lei já tinha sido trazida para nós através de Moisés, mas Jesus precisou estar conosco para cumprir, porque nós não tínhamos compreendido. Nós tínhamos criado múltiplas estratégias de interpretação e outras tantas criações nossas para dar conta das situações mais esdrúxulas da nossa caminhada. Então, Jesus veio cumprir a lei. E ele falou: estarei convosco até o fim dos tempos. Enviarei a vocês o Consolador prometido. E assim ele cumpriu. Enviou para nós a doutrina espírita, que veio mostrar para a gente, que veio esmiuçar para a gente todos esses ensinamentos trazidos pelo Mestre, porque nós ainda não fomos capazes de compreender. Tamanha a nossa pequenez espiritual, a nossa infância espiritual ainda. Então, Jesus está conosco, estará até o fim dos tempos. Ele estará conosco até o momento em que o nosso planeta, que nós tivermos evoluído junto com o nosso planeta, para que sejamos espíritos superiores, elevados, até um dia que a gente chegue à categoria de espírito puro. Então, a gente pensa, Jesus precisa vir até nós? Não, Jesus nunca saiu do nosso lado. O movimento é completamente oposto. Nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos fazer um movimento de busca, de encontro, de reencontro amoroso com o nosso Mestre Jesus. Porque nós nos afastamos e ele não. Um amigo espiritual nos disse, os irmãos da nossa Casa da Paz, que Jesus está a uma oração de distância. Olha só o que a espiritualidade fez esclarecer para a gente. Jesus está a uma oração de distância, ou seja, ele está tão perto, e nós nos privamos da felicidade de estar perto dele também, pelas nossas buscas equivocadas, por ainda nossos vícios morais, nossas escolhas de caminhada ainda tão erradas, tão distorcidas em relação ao que a gente precisa fazer. E o que faz isso? É o materialismo. A gente vive hoje, se a gente para observar, né? A gente está num momento grave mesmo de transformação planetária, da transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? E a gente vê o quanto as pessoas estão atordoadas, o quanto os sentimentos eles estão alvoroçados, estão exacerbados, quanto que as situações equivocadas elas estão pipocando a todo momento, aparecendo em tudo que é lugar. O quanto nós nos sentimos muito ansiosos de vez em quando.
justamente porque nós vivemos um vazio existencial. E o que que causa esse vazio existencial? Justamente uma vida pautada no materialismo. Uma vida materialista, ela está em desacordo com as leis divinas. Então, se a gente vive hoje como se a gente fosse morrer, a gente acha que precisa ter tudo, precisa ganhar muito dinheiro, precisa comprar um carro todo ano, que a gente precisa ter um celular novo, a gente precisa viajar, que eu tenho, é o ter. Mas nós estamos vivendo a era do ser, como a espiritualidade nos fala e nos alerta. São chegados os tempos, o tempo da mudança, o tempo da escolha da transformação. É o tempo do espírito, não mais o tempo da matéria. Então a gente precisa entender que o vazio existencial que a gente sente, esse vazio que tentamos preencher ainda com situações, com coisas materiais e com pessoas que a gente faz isso. Esse vazio existencial ele só é preenchido através do amor. Nada que a gente compre, nada, lugar nenhum para onde a gente viaje vai preencher esse vazio. Tanto que é interessante, né? Se a gente está meio deprimido, meio ansioso, uma situação assim, tem algumas pessoas que têm essa, desculpa, essa coisa do comprar, ou não, tem que viajar. Eu vou viajar. Enquanto eu tô lá, pode ser que eu fique bem, que eu esteja bem. Mas chegou no dia anterior de voltar para casa, o vazio volta. Os mesmos sentimentos voltam. Ou eu comprei um carro novo. Nossa, meu carro é novo, tal. Daqui a pouco não tem mais graça, porque ele não vai preencher o vazio existencial que você está sentindo. E esse vazio, ele é um alerta nosso, de nós espíritos, de que alguma coisa não anda bem, de que alguma coisa precisa ser mexida, modificada, que a gente precisa se aproximar de Jesus. Esse é o alerta. Esse é o alerta que a gente veio trazer hoje, que a espiritualidade está trazendo para a gente o tempo todo. É o tipo de situação que a gente precisa refletir diariamente. E como é essa reflexão? O processo de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, como Sócrates muito bem enunciou. Nos conhecendo, a gente vai ser capaz de identificar quais são as dificuldades que eu ainda trago, o que que eu ainda preciso modificar, e amorosamente fazer as buscas por transformação. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer brilhar a nossa luz. Então, juntos hoje, a gente vai compreender, tentar compreender, na nossa dificuldade ainda, o que que o mestre está querendo nos dizer quando ele fala do jugo leve, o peso leve do jugo suave, desculpa. Qual o caminho que a gente precisa seguir para que a gente consiga se aproximar do mestre? O que que a gente precisa fazer para brilhar a nossa luz? Ele nos faz um convite. E esse convite, ele aparece todo momento, né? Todo momento, quando a gente está estudando, a gente só vê convite o tempo todo do mestre. E a gente é convidado para esse banquete maravilhoso de comunhão com o Pai e de comunhão com o mestre, e a gente sempre dá uma desculpa para não comparecer. Sempre. Em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, diz o seguinte, Jesus nos diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus, ele é perfeito, né? Maravilhoso. É assim, que ele não só nos faz o convite, ele mostra para gente o resultado da aceitação desse convite. Alívio,
consolo, amor. E por que que a gente ainda tem dificuldade de aceitar esse convite? É algo assim que para a gente é tão, às vezes a gente fica refletindo, é tão paradoxal. Por que que a gente ainda quer ficar vivendo as mazelas que nós criamos? Porque a própria espiritualidade nos fala no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando a gente fala das causas anteriores, das causas atuais das aflições, a espiritualidade fala claramente que nós, a maioria das nossas dores, dos nossos sofrimentos, são causados por nós ainda nesta encarnação. Que o plano não é esse. Deus é misericórdia. Deus é amor. Ele nunca vai nos oferecer uma vida aqui na Terra, uma oportunidade de encarnação, visando a nossa, sabendo de repente que a gente vai falhar. Deus, ele aposta em nós e ele vê a nossa potencialidade. E ele a gente já ouviu isso muitas vezes e é fato, né? Todo mundo recebe uma cruz que o ombro suporta, nunca mais pesada. Mas a gente insiste em colocar pesos extras na bagagem, nessa cruz, e carregar uma mochila cheia de pedrinhas e pedrinhas, e tornar esse caminhar muito mais difícil. É, é triste, né? Se a gente parar para pensar, puxa vida, é um despertar. É um processo, faz parte do processo, né? É um processo de despertamento. E aí cabe a nós, só que é uma busca individual, intransferível. Então, cabe a nós fazermos essa busca, né, de transformação, de autoconhecimento, para poder crescer. E é interessante quando a gente analisa essa passagem, essa fala de Jesus, vamos vê-la por partes, né? E ele começa, vinde a mim. Mais uma vez o convite amoroso do nosso mestre. Vinde a mim. Ele nos convida para que a gente se aproxime dele. Venha para perto de mim, porque eu já estou ao seu lado. Eu preciso que você faça um movimento até mim. Ele nos convida para a gente ouvir o que ele tem a dizer e, principalmente, para que a gente o siga, sem temores, sem ressentimentos de qualquer tipo, que a gente só siga e confie nele. Venha, venha, venha que eu estou te aguardando. Me siga. E o movimento é nosso. Não tem como eu querer que meu pai, minha mãe, o namorado, a esposa, enfim, o filho, faça por nós uma coisa que só cabe a nós. O movimento é nosso. E aí, quando a gente fala em movimento, a gente está falando de uma coisa muito séria que se chama vontade. Vontade não, e desejo são coisas diferentes. Se a gente pensar em desejo, é muito transitório, ele é passageiro. Quando a gente fala em vontade, a gente está falando de algo muito mais profundo. Quando se fala em vontade, a gente está falando do espírito, do eu essencial. Então, é do sentimento. Vontade é uma escolha profunda. É uma transformação dos sentimentos. Quando eu tenho vontade, a minha vontade, esse querer profundo, ele vem da minha alma, de mim espírito, né? A gente fala da minha alma, mas vem de nós espíritos. É algo muito mais profundo. E o quanto ainda é difícil para a gente ir para Jesus, ir até Ele. A nossa vontade ainda é muito débil, muito vacilante, muito fraquinha em muitas situações. A gente se deixa envolver muito facilmente pelos desejos passageiros da matéria. Até mesmo quando a gente faz certas concessões, certos sacrifícios, né? Em nome desses desejos, desses quereres passageiros, dessas paixões que a gente ainda traz. E esse movimento a gente precisa fazer em direção a Jesus. A gente precisa começar, se a gente ainda não começou, esse movimento em direção a Jesus. Mover essa vontade essencial de mudança, de transformação, a vontade de cura. Nós estamos aqui para nos curarmos
das nossas enfermidades espirituais. Nós somos enfermos. O planeta Terra é um grande hospital que nos abriga almas enfermas. E como que é o processo de cura? Através da educação do espírito. Porque nós ainda estamos num processo de autotransformação bem complexo. Mas temos que fazer uma mexida em muitas situações ainda. Então, nós estamos aqui para, aos pouquinhos, cada encarnação é uma bênção de oportunidade de transformação. Nós estamos aqui para fazer parte desse processo educativo espiritual, a educação de nossas almas, para que a gente se eleve para Deus, para que a gente cresça espiritualmente. Só que isso a gente já sabe que não é fácil. Jesus, em momento algum, falou para nós que seria fácil. Mas ele disse que estaria conosco a todo momento, assim como ele está. E esse movimento em direção a Jesus é um movimento em direção à porta estreita. Como está em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, Jesus nos mostra o seguinte: a porta da salvação, entendamos salvação como felicidade plena, que um dia alcançaremos, né? Ela é estreita. Ela é estreita porque ela nos faz modificar situações. Para a gente passar por essa porta, a gente precisa galgar todo um caminho pedregoso, todo um caminho em que a gente vai tropeçar numa pedrinha, mas vai se reerguer, porque o Cristo vai estar lá dando a mão para a gente, nos conduzindo, não é verdade? Então, é um caminho tortuoso, de subidas complicadas, descidas complicadas, mas é um caminho que, feito com Jesus, ele é absolutamente maravilhoso. Um caminho galgado, de mãos dadas com o mestre, ele é mais leve. Dói, com certeza vai doer. Toda transformação dói, toda mudança é dolorosa, porque implica em modificação de algo que a gente está trazendo e já se acostumou, né? Por isso que eu comentei anteriormente, que é estranho como que a gente se acomoda, que é uma questão tanto paradoxal, a gente se acomoda nos sofrimentos, mas é porque a gente se acostuma com eles. A gente se acostuma a viver uma vida rasa, vamos dizer assim. E aí, quando a gente precisa fazer essa mexida para poder entrar, ir para um caminhar pautado no bem, no amor, na caridade, enfim, nas leis divinas, é doído para nós. É doído, mas com Jesus não é sofrido, porque dor e sofrimento são situações diferentes. A dor, ela é necessária ainda para nós, porque ela é consequência das nossas escolhas equivocadas. E quando a gente sabe que quando a gente faz escolhas equivocadas, a gente se afasta das leis divinas, e se afastando delas existe o processo de dor. Mas o sofrimento é justamente o que o Emmanuel colocou na lição para nós. São aquelas lágrimas de revolta, são as lágrimas de desespero, são as lágrimas de quem não aceita as dificuldades da caminhada. E essas lágrimas não trazem, como ele mesmo diz, deixa eu rever aqui, ó. Como ele mesmo diz, essas lágrimas não trazem redenção. Como ele fala, as lágrimas que surgem da dor sincera e construtiva. Essas lágrimas são necessárias,
mas elas são enxugadas pelo amor do nosso Mestre. Olha que coisa maravilhosa. A gente entende, a gente passa a entender que existe um propósito em cada situação difícil. A gente passa a entender que a gente não está só. Então, a gente consegue ter uma caminhada mais leve com o Mestre, aceitando o convite do Mestre, indo em direção a Ele. E ele continua, ó, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para quem que é esse convite? Ah, esse convite, ó, minha mãe, ou meu pai, o meu irmão tinha que estar ouvindo isso agora. Porque, olha, sofre muito, e tem muito problema, muita situação. Não, esse convite é para você. Esse convite é para mim. Esse convite é para cada um de nós. Porque cada um de nós tem um caminhar diferente, tem uma história espiritual diferente. Ainda que o nosso ponto final, digamos assim, o nosso topo da montanha a que nós chegaremos, é comum a todos nós, mas a caminhada é individual. Então, esse convite é para todos nós. Esse convite é para todos nós. E a gente ainda está muito nessa questão da falta, né? Por isso essas aflições, essa sobrecarga, essa necessidade de alívio. Jesus entende que a gente tem vindo numa caminhada bem equivocada, bem difícil, porque nós ainda estamos aprendendo. E aquela situação, né, quando a gente entra decide, quando a gente move a nossa vontade em direção à decisão de nos modificarmos espiritualmente, a gente descobre algumas coisas sobre nós mesmos. Coisas não muito bonitas, muitas das vezes, e muitas outras coisas muito bonitas também. E é por isso que esse movimento precisa ser feito com Jesus, porque com Jesus ele é amoroso. Não vai ser difícil, vai ser complicadinho, vai doer um cadinho, mas com Jesus é tudo com amor. Então a gente começa a perceber, nossa, eu ainda sinto inveja. Eu estou sentindo uma invejinha daquela pessoa lá que eu vi na rede social, que está viajando, está em tal lugar. Ai, como eu queria estar na praia. Ai, nossa, não, peraí. Esse movimento, esse sentimento que eu estou tendo, ele é o adequado? Não, Jesus me ensinou que isso não é adequado. Que uma vivência fraterna, eu vou ficar feliz por aquela pessoa que está tendo a oportunidade e desejar que ela aproveite ao máximo, que ela esteja bem. E vou fazer as minhas buscas para que eu também consiga fazer aquilo que eu sei que é bom para mim, que eu desejo que é bom para mim, que eu sei que é bom para mim, né? Então, essa coisa amorosa de identificar, acolher e transformar, que só é possível em comunhão com Jesus. Então, aqui a gente consegue lembrar muito do Sermão da Montanha. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é a gente ser feliz. A gente está falando aqui de uma felicidade relativa. Felicidade plena só quando chegarmos a espíritos puros. Mas nós podemos, Deus nos dá a oportunidade da encarnação, não é para a gente sofrer. Jesus falou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os aflitos, os pobres de espírito. Ele trouxe situações reais da nossa caminhada. Todos nós temos aflições, todos nós temos as nossas dificuldades. Mas ele disse que quando a gente busca um caminhar pautado no amor, na caridade, e nesse amor para conosco e para com o próximo, ele disse que seremos bem-aventurados, seremos felizes. Isso que ele deseja para nós, né? Então a gente precisa, como ele falou, né, nas bem-aventuranças, a gente precisa se libertar daquilo que oprime a gente. E o que está oprimindo, o que sobrecarrega? Quando a gente ouve essa palavra opressão, a gente pensa logo em peso, né? Tem uma palavra que deixa para gente um ar de
peso, de algo pesado, né? E o que que sobrecarrega e oprime a gente? O jugo da matéria. O jugo é tipo um instrumento de madeira que se coloca nas costas dos bois para eles puxarem aqueles carros de boi, né? Aquilo é madeira, né? Provavelmente machuca bastante. Fora que eles estão puxando peso, uma carga muito pesada, então a gente pensa que o jugo da matéria, ele é tão pesado quanto esse jugo de madeira. Tem uma carga muito grande, pesada, pesada. E machuca os nossos ombros. Causa dor, causa lágrima e causa sofrimento. Então, Jesus deseja que a gente compreenda que somos espíritos imortais e que estamos em uma caminhada, não aqui na Terra. Estar na Terra é processo dessa caminhada. E que estamos em uma caminhada ascendente, que ela precisa ser feita de forma para frente e para o alto, com amor, com carinho, fraternidade, para a gente poder se libertar desse jugo da matéria. O que é esse jugo da matéria? São justamente as situações materiais a que a gente é apegado. Que a gente é apegado a casa, carro, filho, família, mãe, pai, tudo que a gente é apegado. Apego não é saudável, né? Quando a gente fala que a gente tem apego a pessoas, é equivocado. A gente precisa amar pessoas. Quem ama, liberta, não é isso? Então, quando a gente fala em apego, é a gente querer para si. É meu carro, minha casa, meu filho, meu pai, meu tudo, tudo é meu. Aquela coisa bem materialista que a gente ainda traz. E aí, no livro Prelúdio de Paz, é um livro bem legal, bem interessante, com várias mensagens, várias reflexões. Ele fala sobre esse assunto, ele fala sobre o jugo da matéria, de Djalma Santos. E ele fala o seguinte, ó: quando nos propomos a viver conscientemente as transformações necessárias à nossa evolução, automaticamente nos libertamos do jugo dos sentidos materiais, que muitas vezes nos mantém agregados ao visgo da matéria, através dos vícios, desejos e paixões, que só desaparecem quando tomamos medidas concretas de religiosidade, buscando, em primeiro lugar, as coisas espirituais e deixando para trás as viciações tão comuns nos dias modernos em tudo que é permitido. Então, Djalma Santos, ele trouxe uma reflexão bem importante para a gente. O peso que nós estamos depositando sobre os nossos ombros, eles são equivocados. São cargas emocionais, espirituais desnecessárias, mas que a gente insiste em colocar cada dia mais peso, né? Mais peso, mais peso. Então, aqui só nesse trechinho, nesse parágrafo desse capítulo do Djalma, a gente pode destacar algumas situações importantes. Olha só. Primeira coisa que ele coloca é consciência espiritual. O que é a consciência espiritual? É você entender, sentir que você é um espírito imortal, que você não é matéria. É ter a consciência clara de que você, enquanto espírito imortal, está numa passagem aqui pela Terra e que o seu processo de aprimoramento e de crescimento, de desenvolvimento, ele não se resume a uma vida, a uma encarnação, que ele é um processo retilíneo e para o alto. É um processo contínuo e incessante. Quando a gente entende a lei do progresso e as demais leis espirituais, né? Leis divinas. Outro ponto importante que Djalma coloca: consciência espiritual traz libertação. Como é que a gente se liberta? Através da nossa elevação moral. E como que a gente se eleva moralmente?
através da vivência das leis divinas. Até no livro, no Evangelho, a espiritualidade fala para gente que a gente comece pela prática da caridade. Não é à toa, né, que no livro do Evangelho está escrito: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há crescimento. Fora da caridade não há amor, não há luz, não há felicidade. Então, a caridade é o meio através do qual a gente consegue, da prática, né? A caridade é a prática do amor, é o amor em movimento. E caridade não é a gente se doar para o outro apenas, é a gente olhar para nós. Tanto é que Jesus nos disse, né? Da lei maior. Qual que é a lei maior? Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, quando a gente fala em caridade, é a gente se amar e amar o outro. Nesse processo de troca, eu não vou me amar primeiro para depois amar o outro. É uma troca, é um contínuo. Cada vez que eu consigo ter um olhar mais amoroso para mim mesmo, que eu me acolho, acolho as minhas dificuldades, os meus equívocos, o meu processo, eu vou fazer o mesmo pelo meu irmão, porque eu entendo e sinto os benefícios disso, não é verdade? Outra coisa que o Djalma coloca muito importante: medidas concretas de religiosidade. O que seriam essas medidas concretas? É ação. É interessante, né? Se a gente parar para analisar tudo que a gente veio falando até agora, vinde a mim, né? Como fala aqui, ali, você, como é que se fala? Libertação. Você viver, tomar medidas concretas de religiosidade, tudo isso mostra ação, atitudes, vontade em movimento. Não é isso? É um querer muito profundo. É um trabalho muito profundo que a gente precisa começar ontem, dentro de nós. Então, as medidas concretas de religiosidade é justamente a gente começar a empreender o religare. O que é o religare? A nossa conexão com o divino que há em nós. Nós temos o divino dentro de nós somos criação direta do Pai. Nós somos criação direta do Pai. Então, o Pai está em nós. Como Jesus falou, vós sois deuses. Por quê? Porque nós trazemos Deus dentro de nós, na nossa centelha divina, essa centelha de luz que a gente está se esforçando aí para fazer brilhar. Então, a gente precisa entrar em comunhão com o nosso divino, entrar em comunhão com o Pai, com o Mestre, com toda essa espiritualidade bendita que nos ampara. São medidas concretas. Concretas, e o que é concreto? Que se realiza de fato. E outra situação que ele coloca, o Djalma, busca espiritual. O que é a busca espiritual? É trabalhar as nossas virtudes. Trabalhar as nossas virtudes. Paciência, tolerância, mansuetude, compaixão, caridade, enfim. É o trabalho. Mão na massa. Buscar, mais um verbo aí de ação. Buscar. Então, Jesus está nos convidando não só para acompanhá-lo, mas caminhar com Jesus é agir. Caminhar com Jesus é decisão de mudança, vontade. Porque caminhar com Jesus é trabalhar. A gente já ouviu falar das leis morais lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que a gente fala sobre, lá tem a lei do trabalho. Trabalho não é só o trabalho da gente que a gente ganha a nossa remuneração. Trabalho com Jesus é trabalho espiritual.
é trabalho de transformação, é trabalho de mudança e de ajuda a se transformar também. E isso a gente faz o tempo todo. Trabalhar com Jesus não tem folga, não tem férias, não tem feriado, nada disso. Trabalhar com Jesus é vivenciar diariamente, o tempo todo, as leis trazidas por Ele para nós, ensinadas por Ele. Então é algo que a gente precisa começar a mudar. E como que Jesus, se é trabalho, caramba, como que eu vou ter esse alívio? Toda vez que a gente trabalha, faz esse trabalho espiritual conosco, que é necessário, né, para a gente poder viver de acordo com as leis divinas, a gente vai se libertando pouco a pouco do jugo das nossas imperfeições. Nós vamos ser bem-aventurados quando a gente se abrir e sentir a força do amor, esse amor com A maiúsculo, que é a única força capaz de produzir paz, de produzir alegria duradouras. Porque quando a gente fala em alívio, em paz, em alegria duradoura, isso a gente só consegue através do trabalho espiritual com Jesus. Porque aquela falsa alegria, falsa paz, falso alívio que a gente obtém atendendo aos impositivos materiais, né, entendendo os nossos desvios de conduta, vamos dizer assim, atrelados às paixões materiais, eles são, eles são assim, rápidos, passageiros. Mas, quando a gente assume para a nossa vida o caminhar com Jesus, a paz, a alegria, o alívio, o consolo são duradouros, porque são verdade. E o mestre mostra para a gente a condição para que a gente tenha alívio do que tanto a gente necessita, o tempo todo, né? E ele fala, como que você vai ter alívio? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é leve e meu fardo suave. E aí, a gente infelizmente se permite viver sob o jugo dos sentidos materiais, das paixões inferiores, dos desejos vazios. Qual é o jugo de Jesus? A gente sabe que esse jugo dos sentidos materiais é muito pesado, como a gente já falou. Pesa sobre os ombros, pesa sobre a nossa consciência. Agora, e quando a gente pensa no jugo, a gente pensa naquele peso, no esforço. Será que a gente está tomando para a nossa vida o jugo certo e fazendo o esforço que realmente é necessário para a gente crescer espiritualmente? Ou nós estamos dispensando as nossas forças, o nosso esforço em situações que não estão nos trazendo alívio, felicidade, consolo? É a pergunta que a gente precisa se fazer. A gente tem muita facilidade em reclamar das situações, a gente tem muita facilidade em atribuir as nossas dores a situações que estão alheias a nós, à nossa vontade. A gente fala que a gente está sofrendo porque o fulano fez isso comigo. Eu estou sofrendo porque o meu trabalho, eu passo por tantas situações do meu trabalho. Eu estou sofrendo porque o outro faz tal coisa, o outro é dessa forma. Eu estou sofrendo porque eu não consigo tal coisa. Mas assim, será que isso é verdade? Qual é a verdade disso? Qual é a verdade dessas coisas que a gente geralmente fala e pensa? Realmente, a minha vida está difícil porque o outro tornou a minha vida difícil? Mesmo nas situações mais difíceis, nós temos responsabilidade em tudo na nossa caminhada. A nossa caminhada é nossa. As escolhas são nossas. Então, é o outro que está me fazendo sofrer? Ou eu estou me colocando numa situação e permanecendo numa situação que não é saudável para mim?
É isso que a gente precisa analisar. E Jesus está mostrando o tempo todo para a gente, justamente através das dificuldades do nosso dia a dia, tudo que acontece de complicado na nossa caminhada, é a forma que Jesus tem de mostrar para a gente que a gente ainda não está no caminho muito legal, que a gente ainda tem coisas, a gente precisa passar, né, por muitas situações planejadas espiritualmente para a nossa encarnação, né? Justamente para o nosso crescimento espiritual. Mas a forma como eu observo essas situações, eu preciso entender aquelas que eu sinto e sei que são as necessárias para a minha caminhada, e tem aquelas que são puramente escolhas minhas. É fácil fazer essa distinção? Nada é fácil, nada é fácil. Mas é o que a gente está falando, né? Como o Djalma falou, a consciência espiritual, o desenvolvimento da nossa consciência espiritual é chave para a gente poder entender o para quê das situações ao nosso redor e muitas vezes o porquê também de determinadas situações. Então, o mestre está mostrando para a gente que caminhar com ele é trabalho, é aprendizado, aprendei comigo. Mais uma ação aí a ser feita. A gente precisa educar nossa alma. E Jesus, ele nos apresenta através da observância, ou seja, da análise, do sentir, do vivenciar os seus postulados, o processo educativo que a gente precisa fazer conosco. Como se a gente estivesse na escola e tivesse que estudar para passar de série. Então, cada vez que a gente consegue ter o aprendizado, a gente passa de série. A gente vai galgando pedacinhos, né? Até se elevar cada vez mais. E essa educação espiritual, ela é feita através de 4 pilares. Pilares de sustentação desse processo educativo espiritual. Deus não castiga, né? Deus educa. A gente está aqui para educar as nossas almas. Todas as situações pelas quais a gente passa são processos educativos, tá? Então, esses processos, eles passam por esses 4 pilares. Aprender a conhecer. Aprender, olha esse aprender aí com Jesus, né? É a gente se prontificar, se abrir para se reconhecer um aprendiz da vida. Aprender a conhecer, a enxergar a enxergar para além das questões materiais. Aprender a fazer, aprender a trabalhar, colocar a mão na massa, né? Em benefício do nosso crescimento espiritual e dos nossos irmãos. Aprender a conviver, exercício de virtude, né? Aprender a movimentar as nossas virtudes que nós trazemos em potência na nossa centelha divina. Aprender a conviver é você aprender a exercitar a tolerância, a caridade, você aprender a tolerar, enfim, você aprender a aceitar e entender o outro como ele é, não como você gostaria que ele seja ou que ele fosse, né? E o aprender a ser. É o aprendizado que a gente precisa empreender para sentir e ser virtude. Aprender a ser bondoso, aprender a ser tolerante, a ser honesto, quem sabe, aprender a ser, enfim, todas as situações, cada um sabe, né, dos seus calos, vamos dizer assim. Aprender a sermos. Vamos parar de aprender a ter. Isso a gente já faz muito bem. A gente precisa aprender a ser. Então, conhecer, fazer, conviver e ser. São todas parte de um processo de aprendizado espiritual. A gente crescer para Deus, em direção a Deus. E é justamente isso que o jugo do Cristo nos proporciona. Então, o jugo do Cristo, ou seja, a observância de todo o apostolado dele, a vivência de todo o apostolado dele, esse jugo, ele é pesado? Ele é rude? Não, esse jugo é suave. Porque durante todo esse processo, a gente sorri mais,
a gente brinca mais, a gente se alegra com o dia, a gente se alegra com a vida. Então, esse jugo, ele é suave, ele não pesa sobre os nossos ombros, ele não entorta a nossa postura. A gente se eleva, a gente se eleva, a gente se passa a olhar para o alto. E no livro A Luz do Consolador, olha que legal. No capítulo Convite ao Estudo da Ivone Pereira, ela diz o seguinte: o jugo de Jesus é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras de bem viver, exposta no Sermão da Montanha e na Revelação Espírita. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas e sua observância possível, divulgadas no Alto do Sinai. Aqui podemos ver todo o trabalho espiritual que precisamos fazer para que nossa caminhada seja suave. É preciso que tenhamos compromisso moral. O processo de renovação no bem exige dedicação e persistência, à custa de algumas dores e por vezes de lágrimas. Mas com Jesus, todo o processo é leve e suave. Temos que pensar ainda na escolha que a gente tem que fazer? Mais clara do que isso é impossível, né? A espiritualidade já deixa claro para a gente tanto, tanto. O mestre nos convida tanto a aceitar, a trocar esse jugo duro, pesado, áspero, pelo jugo dele que é tão suave. O peso é leve, a leveza. E qual é a recompensa disso tudo? Alegria de viver, leveza na caminhada, mesmo com dores, mesmo com dores. Jesus não fala que você não vai sentir dor, que eu não vou sentir dor. Ele só fala que ele está ali segurando a sua mão, que vai doer um cadinho, mas você não vai sofrer, porque você vai entender. Você vai entender e aceitar o processo. Então, meus irmãos, depois dessas reflexões, que mexem bastante com o nosso eu, mexem bastante de uma forma muito positiva, com o nosso olhar para a vida, para nós mesmos. Algumas perguntas precisam ser feitas. Cada um se fazer essas perguntas. São perguntas que eu me fiz aqui, né, quando estava pensando, fazendo essas reflexões, a gente pensa muito, né? A gente acaba, nos traz para nós o que precisamos refletir. E a pergunta é: estou ouvindo os apelos do Mestre à minha renovação em todas as situações da nossa vida? Estamos ouvindo em todas as situações da nossa vida esse chamamento, esse convite do Mestre para a nossa renovação? Ou a gente ainda, nas nossas dificuldades, a gente maldiz, a gente blasfema? O quanto está sendo difícil para mim ir até Ele? O que me impede? O que ainda me... O que ainda eu estou... Aqui eu ainda estou preso, que está me impedindo de ir até Ele? O que está me impedindo de tomar o jugo de Jesus na minha vida? Que eu ainda estou optando pelo jugo da matéria, o jugo dos sentidos materiais. O que está me impedindo? Sabe o que a gente vai ver? Nada. Nada nos impede. Nós mesmos. Ninguém nos impede. Nada. Somente nós mesmos nos impedimos. Somos as nossas próprias barreiras para esse religar e para essa conexão. E no Fonte Viva, no capítulo 5, para a gente encerrar a nossa reflexão, um trechinho do capítulo, Vinde a mim, que a gente achou assim fantástico, que diz assim: Jesus, o nosso Salvador, estende a nós os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida se enriquecerá de valores imperecíveis, e à sombra de seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros
se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? A gente já consegue ir? Falar do vinde a mim é maravilhoso, mas a gente já consegue ir até Jesus? E essa fica a reflexão para a gente, no nosso caminhar para todo dia. Todas as ações que eu estou tomando na minha caminhada, elas estão me aproximando ou me afastando de Jesus? É isso que a gente precisa passar a analisar, a se autoanalisar. E aí, irmãos, para a gente poder finalizar as nossas reflexões, eu convido a todos para a gente se aproximar do Mestre, né? Para a gente se elevar mais uma vez os nossos pensamentos, levar os nossos pensamentos até Ele, em gratidão, porque o que a gente tem realmente pelo nosso Mestre é a gratidão, né? Mestre querido, obrigada, Senhor, muito obrigada pelo convite incessante, pelo amor infinito, pelo cuidado, pelo carinho que o Senhor tem por cada um de nós, encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor, por deixar soar a nossa voz, a sua voz incessantemente em nossas mentes e em nossos corações, nos fazendo lembrar a cada dia que somos filhos desse Pai misericordioso e que temos em você esse amparo, esse guia maravilhoso para a nossa caminhada. Que o Senhor nos ampare, nos ajude a sermos melhores a cada dia para nós e para os nossos irmãos. Que a sua paz nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos e até a próxima, que estejamos todos juntos mais uma vez reunidos, porque é muito bom. Obrigada pela presença de todos. Fiquem com Deus.